Olá, sou Tulianini, apresentando mais uma edição do Memória Cash Podcast. Sou especialista na área de fintech, fundador de uma das principais fintechs do país, regulada pelo Banco Central, a UFOCI, que hoje faz parte do grupo da Octo. Octo, na qual também faço parte do comitê diretor, como diretor institucional e de novos negócios. Hoje eu estou aqui com uma conversa bem agradável com a Letícia Moschioni, para a gente falar sobre esse mercado de fintech, as projeções, perspectivas, cuidados, atenção e o que vem por aí. Com a palavra aqui a Letícia. Obrigada, Túlio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse mercado. Eu fico muito lisonjeada de poder diversificar realmente o tema de fintech, trazendo um pouco mais simplificado. Então, obrigada. Eu sou a Letícia Moschioni, sou fundadora da FinScale. Hoje já somos a maior comunidade de fintechs do país. Nem sempre foi essa jornada tão simples no mercado. A gente está num processo de crescimento e de escala. Mas, basicamente, hoje eu assessoro founders, empresários, empreendedores na construção de fintechs de uma forma assertiva. Então, vai ser legal esse papo aqui com você. Bacana. Construção de fintechs de uma forma assertiva. Muito bom. Letícia, o seguinte, o mercado, né, desde quando surgiu a circular do Banco Central, a lei das fintechs ali em 2013, ele vem passando por transformações muito consistentes, até pela mudança de mercado, vem a parte de tecnologia também, na época não tinha nem API, né? Que depois, corrobora muito para esse crescimento, né? Colabora muito. Na minha época, ali, quando comecei, o Neon era o controle, não existia o Banco Neon, por exemplo. Enfim, cresceu muito o mercado. Hoje, os M&As na área de startup, a grande maioria é ainda fintech, né? O grande mercado. Quando, em 2018, eu falei que o mercado de fintech, o mercado financeiro no geral, iria passar por uma transformação que ia durar uns 20 anos, né? Já se passaram alguns anos, né? Tá quase 10 anos, e nós estamos vendo que o mercado mundial está passando por essa transformação também. Mas o Brasil está bem à frente de vários mercados globais, eu até arrisco dizer, à frente de praticamente todos os países do mundo, né? Mas eu queria também ouvir sua opinião, você que está lidando com founders, com pessoas que têm sonhos em ter fintech. Me fala aí a sua percepção do mercado de fintech atual. Acho interessante falar do momento atual e também o que a gente tem de perspectiva para o futuro, mas não tem como falar de hoje sem olhar um pouco para trás, né? Eu estou nesse mercado há quase 10 anos e durante esse período, embora eu já tenha mais tempo de fintech do que eu nesse mercado, eu percebi uma mudança absurda, como você está colocando, né? Em relação à tecnologia e enfim. E esse crescimento vem acompanhado de uma série de mudanças também comportamentais. O perfil de consumo, o perfil de compra das pessoas. Então, a gente tem a mudança de mercado e a gente tem a mudança da forma como o produto é consumido. E a digitalização e também o épico que a gente teve ali na pandemia, que revolucionou muito esse mercado, enfim. Então, eu vejo que foram muitas mudanças ao longo desses últimos anos. Hoje eu enxergo que a gente está próximo de uma nova onda, que é a onda do Embedded Finance. Então, o mercado de fintechs ele começou com soluções de Banking as a Service, né, com soluções através de API para que facilite a entrada de outros mercados. Tiveram outros picos também de soluções white label, a gente vai aprofundar um pouco mais no nosso papo. Mas hoje eu enxergo realmente uma nova revolução, que eu chamo de nova era, que é realmente Embedded Finance. O fato de ter tecnologias, serviços financeiros dentro das empresas. E isso faz com que a grande teoria que eu acredito muito é que toda empresa vai se tornar uma fintech no futuro próximo. Então, o movimento que eu enxergo hoje é a revolução não só para se tornar banco ou para ter um produto, um meio de pagamento, mas para, de fato, melhorar a eficiência, seja ela tributária, operacional, tecnológica, enfim, das empresas com toda essa movimentação. O mercado, igual você falou, essas mudanças de, cara, todo mundo, às vezes o empresário tinha um sonho, vamos montar um banco, né? E existe uma distância grande de uma fintech de meio de pagamento de um banco, por exemplo. E muitos não sabem, né? E por outro lado também, talvez a leveza da fintech de meio de pagamento frente ao banco faz mais sentido dependendo do público e tudo mais. Você lembrou muito bem de pandemia, né? O Pix deu a sorte, né? Que nasceu em 2020 em plena pandemia, né?
Na época, eu lembro que eu estava vendo os relatórios de cartões, né, da Associação das Empresas de Cartões. O Pix derrubou o cartão pré-pago, né, o cartão de débito, né? Enfim, foi uma mudança assim, muito grande. Hoje, no seu trabalho, Letícia, vou pegar aqui um primeiro público, tá? O público do empresário que quer começar uma fintech, a jornada de fintech, tá? Cara, qual é a real que você dá pro cara? A primeira coisa que eu falo, você não vai ficar rico com um banco. Não entra nesse jogo. É sério isso? Poxa vida! Porque as pessoas, elas acreditam, e por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, que o primeiro passo é a conscientização das pessoas. Porque é um mercado que muda muito, a gente está falando de 2 mercados, né? A fintech é a união de mercado de tecnologia com o mercado financeiro, que são mercados muito voláteis. Então, a gente precisa... Ainda que a gente esteja dentro do mercado, a gente também se surpreende com as mudanças regulatórias, com os impactos de inovação, de tecnologia, enfim. Então, por mais que estejamos dentro do mercado, é importante entender o que isso impacta no nosso core business. E hoje, quando a gente fala de embedded finance, que é o que eu realmente acredito, de se tornar banco, enfim, eu sempre tomo o cuidado de falar para os meus mentorados e clientes para pensar num braço financeiro. A fintech, ela é um braço, uma unidade de negócio dentro da sua estrutura. Acho que é importante a gente tomar cuidado em pensar que, claro, existem várias ideias super inovadoras, a fintech já nascer como um produto financeiro. Mas é muito mais difícil prosperar hoje em dia com essa quantidade de produtos super inovadores, né? Como você bem colocou, são diferentes segmentos dentro de fintechs. Tem meio de pagamentos, tem crédito, e enfim. Então, o que eu acredito fortemente já tenho uma empresa consolidada, eu tenho fluxos operacionais, né? Ou seja, toda empresa recebe, paga, toda empresa tem uma movimentação do ponto A ao B de dinheiro. E que se você enxerga realmente como você pode atuar nesse intermediário como um parceiro de um banco, você tem outras linhas de receita. Então, o meu ponto principal é alavancar negócios através de soluções financeiras. Então, a real que eu sempre passo para as pessoas que me procuram é primeiro entender como é o teu negócio hoje. O que você enxerga de oportunidade? E não tentar criar, reinventar a roda. Porque a maioria das fintechs que prosperaram foi totalmente sem querer reinventar a roda. Várias vezes a gente pensa, não só fintech, né? Mas startup como um todo, como eu nunca pensei nisso antes? Você olha para Uber, você olha para iFood, você pensa, caramba, isso realmente revolucionou a nossa sociedade. Mas, de fato, não foi uma ideia totalmente inovadora. Então, às vezes a gente tenta reinventar a roda e eu sempre falo, é o arroz com feijão bem feito, entendendo realmente qual é a dor e não tentando, né, melhorar muito o produto, para começar. Né? O Nubank é um exemplo. Né? O que o Nubank fez de reinventar a roda? Pois é. Resolvendo um problema de atendimento, que era uma dor de todo mundo. Né? Então, assim, eu tenho uma facilidade com o meu cliente, eu dou um crédito às pessoas que não têm crédito. Mais friendly, mais amigável. Mais amigável, muito mais simples. Né? Exatamente. E ganhou o mercado. Então, é realmente esse o ponto. Você olha para fintechs que eu admiro, enfim, que você pega, por exemplo, produtos extremamente simples, usuais, e que não precisam, de certa forma, de um produto super inovador, né? Para ter sucesso. Então, um cara que vai abrir uma fintech não vai ganhar dinheiro assim, né? Não vai ser um banqueiro, igual todo mundo fala, que vai ganhar dinheiro. Porque realmente tem essa mística, né? De que os bancos, quem trabalha com dinheiro, ganha esse dinheiro, né? Mas, na verdade, está movimentando dinheiro que não é dele. Isso, né? É mito, sabe, Túlio? Porque... Sempre quando eu pergunto sobre o modelo de negócio, eu gosto muito de ouvir a ideia das pessoas, porque eu ouço muitas sugestões de, eu quero ser meu próprio meio de pagamento. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque eu quero reduzir a taxa. E aí eu pergunto, mas sabe o caminho da taxa? Sabe a origem dela? Por que ela existe? Você está disposto? Você vai se tornar um meio de pagamento? Você está disposto com tudo que tem dentro desse spread bancário? Por outro lado, a gente olha para mercado de pessoa física, jurídica, cada vez com mais transações gratuitas. Ou seja, não é no spread, não é no tarifário que as contas digitais ganham dinheiro, né? Precisa reter o cliente. Hoje eu falo que a criação de contas de pagamento, elas são produtos de retenção, para que você entenda o teu cliente. Ninguém acorda todo, que vontade de abrir uma conta num banco hoje. Que banco é bom hoje para ter uma conta? Quem faz isso, né? Então, é a oportunidade de empreendedores, empresários ou de quem tem um aquário
de pensar em outras linhas de receita para esse produto. Então, esse é o grande ponto. É óbvio que existem fintechs que têm uma proposta de valor clara e têm uma inovação, que de fato eu acredito nisso, mas diante de um mercado que... O mercado de fintechs é um dos mercados que mais cresce no Brasil. E se você olha para um dado da pesquisa de LinkedIn de 2023, que 9 das 10 empresas que mais cresceram são categorizadas como fintechs, você pensa, poxa, de banco, todo mundo está realmente sendo bem avaliado sendo banco? Ou quando você olha para uma pesquisa de 24, que as empresas que vendem infraestrutura, né, os BaaS, ou SCD, instituições de pagamento, enfim, que vendem infraestrutura para quem quer bancarizar, estão sendo extremamente bem avaliadas, algo de errado não está certo nisso, né? Então, qual é o movimento disso tudo? De fato, a possibilidade de outras pessoas poderem ampliar suas receitas e chegar a clientes que os bancos tradicionais não chegam. Ou chegar a clientes que fintechs tradicionais não chegam. Ou talvez assumir mais risco sobre o teu cliente uma vez que ele está no seu aquário. Então, te facilita esse processo. E quando a gente fala de como ganhar dinheiro através disso, eu sempre enfatizo como é que você pode trazer cesta de serviço para o cliente, como você pode ampliar e crescer o teu negócio com receita recorrente, que é o que realmente faz a diferença no negócio, ou tem interesse em dar crédito. Existem diversos fundos, parceiros nossos, inclusive, que querem e estão olhando com bons olhos para as fintechs, que assumem essa gestão dos clientes que são tomadores. Então, no fim das contas, a conta digital ou o produto que você movimenta é uma forma de reter e de entender o comportamento do consumidor. No fim das contas, todo mundo quer ganhar dinheiro com crédito, que é realmente uma grande oportunidade de negócio. Tá, e aí? Instituição de pagamento ou SCD? O empresário está ali perguntando, cara, tem LIF, tem SCD, se entrar no Banco Central lá, tem várias categorias, né? E dentro da própria IP, tem categorias, emissor de moeda eletrônica e por aí vai, né? Exato. Tem o iniciador de transação de pagamento, que é uma modalidade mais recente. E aí? Qual o caminho? Mas para exemplificar, talvez, a cabeça de vários ali, vamos conversar sobre F, SCD e IP. Talvez ele acho que dá para... Legal. Mudar um pouquinho. Legal. Eu enxergo, e eu sempre passo esse conceito, porque quando a gente começa a falar de siglas e essa parte mais burocrática do que o Banco Central tem trazido, acaba dificultando um pouco. E aí entra num ponto que é a chave da minha metodologia na FinScale, e que eu falo isso para todos, que é... entenda o teu modelo de negócio principal, o teu ponto de partida. Não significa que uma tomada de decisão de vou utilizar uma IP hoje ou uma SCD precisa ser sua decisão no longo prazo. Não. Mas, assim, tenta focar no teu real nicho, no teu real modelo de negócio, de atuação. Com isso, fica mais fácil tomar a decisão no longo prazo. Além disso, um ponto que eu sempre recomendo é tentar facilitar essa entrada a mercado, a piloto. Eu sempre prometo até, nas nossas discussões, enfim, que eu quero realmente dar ROI para o meu cliente em menos de 3, 6 meses de projeto comigo. Por quê? Porque, no fim das contas, a tecnologia ou a licença que você utiliza, na minha visão, é o recurso para. Se você sabe onde você está e onde você quer chegar, se você não sabe onde você quer chegar, definitivamente, qualquer licença, qualquer caminho não vai servir para nada. Serve porque, na verdade, você chega a lugar nenhum, entende? Então, de fato, a minha preocupação sempre é modelar o projeto, modelar o produto, para então definir qual é a licença. Então, hoje a gente olha muito para soluções, por exemplo, como um crédito, antecipação de salário, crédito consignado, vender produto, cesta de serviço dentro do ecossistema. Eu recomendo sempre uma instituição de pagamento. Porque é aquilo que eu falei, por mais que você tenha uma instituição de pagamento com uma SCD ou até mesmo essa possibilidade de ser agnóstico, de ter diferentes parceiros integrando nesse serviço, é o que corrobora para o sucesso de um negócio. É ser cada vez mais independente e flexível. Então, se você pensa numa instituição de pagamento, um Banking as a Service, para reter o teu cliente, para entender perfil de consumo, para entender e perceber realmente que tipo de serviço ele precisa, e para dar crédito no futuro com uma SCD, o ponto de partida é, de fato, uma conta de retenção. Então, na minha visão, o primeiro passo é uma instituição de pagamento. Agora, se a pessoa pensar de uma forma mais ampla, o serviço que a SCD está licenciada ou se propõe é a mesma licença de IP? Não. Não. Vamos lá, aí explorem um pouquinho. As licenças de instituições de pagamento, elas prometem e elas te oferecem a possibilidade de movimentação entre contas, né? Então, transacional, PIX, transferências e, enfim, essas operações dentro de um ecossistema sem poder movimentar dinheiro dos próprios correntistas. Então, de fato, você tem uma estrutura bancária com serviços financeiros e movimentações transacionais. A SCD te permite emprestar
né, te permite regularizar esse fluxo do empréstimo no país. E a gente está falando de um país onde demanda muito disso. Então, assim, essa é a principal diferença. E, no fim das contas, o que eu acredito fortemente, como eu falei no início, é na oferta de crédito, né? Em poder democratizar acesso ao serviço financeiro, que é o que eu vejo muito para o mercado como positivo agora. E a forma de democratizar isso é, sim, tendo os dois como pares, né? Instituição de pagamento como uma SCD. Inclusive, uma IP não pode ter a licença de SCD, né? Tem que ser um outro CNPJ, uma outra estrutura e tal, só para deixar claro também para quem está pensando Ótimo ponto. Né, nesse ponto. E a IF? Só para a pessoa entender, o que é uma instituição financeira que difere dessas duas ali? Eu sempre falo para os clientes, instituição financeira são os bancões, né? Os bancões que te permitem oferecer financiamento, empréstimo e realmente reter o teu cliente e reter o teu dinheiro e brincar com o teu dinheiro. Então, o que o banco faz, né? A Letícia tem um dinheiro aplicado, então o Túlio pode tomar esse crédito, eu gerencio esse floating, eu tenho toda uma carteira única para gerenciar esses outros serviços. Então, eu consigo movimentar diferentes carteiras. Mas um ponto, Túlio, interessante quando a gente olha para o cenário de serviços financeiros dentro de empresas, não necessariamente você precisa de uma licença imediatamente, né? Você pode ter outras linhas de receita, entender como funciona o mercado, se ambientar, porque de fato é um mercado extremamente complexo. E o Banco Central, ele joga muito a favor nesse sentido, né? De poder permitir, hoje em dia, com soluções de Banking as a Service, com plataformas com consumo via API, muito mais fácil, para você bancarizar a tua operação sem precisar propriamente ter a licença. Porque no fim das contas, o Banking as a Service, a licença, ela é só a ponta do iceberg. Você precisa de toda uma camada de infraestrutura, tecnologia, LGPD, time, que é muito maior do que, de fato, a licença. Então, quando os meus clientes me procuram dizendo, qual licença eu devo obter? Como eu faço para abrir esse protocolo no Banco Central? Eu sempre penso, o quanto você entende desse mercado? Está certo que o teu produto realmente vai ser um provedor de serviços financeiros? Porque se você só quiser, de fato, melhorar a tua eficiência, seja ela tributária, operacional, financeira, enfim, você não precisa de uma licença própria para isso. Entenda seu modelo de negócio. Né? Então, chegou um momento que hoje eu vejo quando eu comecei com soluções de Banking as a Service, era DOC somente, assim, construindo ainda lá atrás. E hoje tem uma série, tem mais de 300 empresas diferentes, algumas que são de fato Banking as a Service, outras que se classificam como, que usam múltiplas licenças, e isso, por incrível que pareça, e eu acho bom, por conta do meu trabalho de capacitação mesmo, as pessoas elas acham que elas estão contratando a mesma coisa. Né? Elas não entendem o que acontece por trás dessa infraestrutura. A responsabilidade de ter realmente correntistas, né, dentro da sua gestão. O que você tem que fazer para além de ter um banco com a sua marca, por exemplo. Então, e até por conta disso, as mudanças, né, as novas normas do Banco Central e o quanto as normativas estão realmente dizendo a respeito disso. Que houve essa onda de muitas instituições de pagamento ou de muitos Banking as a Service usando licenças diferentes e oferecendo, né, terceirizando, quarteirizando serviços, o que dificulta muito esse controle. Né? Então, por isso, muitos problemas de fraude, muitos problemas intencionais mesmo, lavagem de dinheiro e etc. Então, agora a gente olha de um outro ponto de vista, de vamos formalizar essa operação. Porque, na minha visão, o Banco Central vai fazer assim, em todo o ciclo, né, enquanto eu estou nesse mercado, foi assim, vamos testar, vamos ver se funciona, agora eu corto. E aí a gente entende como modularizar. Que é isso, assim, eu disponibilizo o que o mercado quer. Entendi que o mercado quer isso, então agora eu refino, regularizo e assim eu vou apertando as pontas. Então, eu vejo que o ciclo dessa nova era é justamente nesse formato. Então vencemos uma etapa, que foi definir, abrir uma instituição de pagamento, uma SCD, entrei na área. Beleza, agora eu vou gerir, né? Como a gente começou a conversa, cara, não é Alice no País das Maravilhas. Não é. Né? E eu falo assim, até eu senti na pele quando a gente não era autorizado do Banco Central e depois passar até a autorização. A gente praticamente mais que dobrou o número de pessoas para atender regulatório, tecnologia, segurança, tal, tudo mais. Mas beleza, aí o cara abriu ali, né? Quais as dores depois da abertura? Vamos supor que ele já está entrando com pedido do Banco Central. Quais as dores? O que você observa, Moschione, na mentalidade do empreendedor de fintech que falta para ele realmente vencer o dia a dia, né?
O que falta? E no seu trabalho de consultoria, você deve passar muito por isso, né? Às vezes o cara talvez entende muito tecnologia e tal, mas e pessoas, e gente? Como que é? Então, qual que é a sua visão dessa etapa? O que está faltando para esse cara ele realmente performar melhor? A maior dor hoje das empresas, não só das fintechs, startups como um todo, são pessoas. É extremamente difícil você ter pessoas que você pode confiar e qualidade, enfim. E também você enxergar a posição certa para aquelas pessoas, né? Como você colocou, a dificuldade que foi montar um time com questões regulatórias, de se preocupar realmente com esses pontos do Banco Central, enfim. Então, o que falta, na minha visão, é entender o teu modelo de negócio, ter pessoas boas no teu time para que você consiga, sim, olhar para a estratégia. Porque o que falta, por isso que eu falei no início da nossa conversa, o que falta é a capacitação e o direcionamento para fintechs de forma assertiva. E o que é uma fintech nascer de uma forma assertiva? Sempre olhando para o negócio, sempre olhando para a estratégia. Eu vi muito, em 2017, acho que eu cheguei a construir 50 bancos digitais em um ano. E eu arrisco a dizer que 98% deles morreram em menos de 2 anos. Por quê? Porque eu vendia tecnologia. Né? E quando eu vendia tecnologia, era lindo, né? Para o ego das pessoas, para o empreendedor, para o empresário, poxa, que fácil, eu posso ter um banco. Eu posso, né, movimentar, eu posso entender o comportamento dos meus clientes, eu posso... Muito legal. Só que, no fim das contas, é aquilo que a gente fala, o mercado ele vai se afunilando. Então, como você gera receita a partir disso? E a estratégia. Todo negócio, você precisa entender qual que é o teu campo de atuação, quem são seus clientes, como você gera receita e por aí vai. Então, tratar tecnologia como produto e não como recurso para eu executar minha estratégia é o principal erro de todas as fintechs que eu vejo hoje em dia. E isso é muito comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Porque é aquilo, é muito mais fácil. Você chega num lugar de posso contratar uma solução de banking as a service por, sei lá, 20, 30 mil reais, uma pessoa que tem isso, ela acha que acabou, tá feito. Né? Ou então passa a ficar vulnerável em negociar, em comparar taxa, um provedor com outro provedor, quando na verdade, gente, o que você precisa é realmente ter um plano de negócio. E virou commodity, taxa virou commodity. Né? Exatamente. Hoje você ergue a mão e fala, eu quero alguém para processar Pix. Né? Então, e aí, o empresário como um todo e os meus membros em si, o que eles mais gostam de fazer parte, eu já ouvi isso várias vezes, assim, poxa, é legal porque eu tenho um momento de olhar para o meu próprio negócio. A gente fica tão focado em captação de novos clientes, ou até captação de investidor. Quantas vezes eu escuto, Letícia, me apresenta para fundos, deixa eu rodar vamos para uma rodada, sem mesmo ter um plano de negócio definido. Então, o maior erro é de fato esse. Por quê? Porque qual licença seguir? Depende do seu modelo de negócio. E aí, o modelo de negócio, Túlio, não estou dizendo, eu vou vender para mulheres um banco digital porque eu tenho essa dor. Valida, vai para a rua, testa o produto, a sua dor não é a mesma do outro. Aproveita que tem tecnologias muito mais simplificadas e testa rápido. Eu sou muito a favor de teste rápido, porque isso te dá... Porque sempre vai estar errado. A maioria dos produtos que você tem, que você idealiza, você muda a rota no meio do caminho. E se você demora para lançar ou investe rios de dinheiro para começar um projeto, você demora muito mais para break-val, para ter um projeto de sucesso. Então, você posterga. Então, no fim das contas, o maior erro, na minha visão, é a falta de clareza sobre o teu realmente modelo de negócio e a falta de nicho. Né? Porque, eu tenho as ideias, né? Eu acho que o Nubank não me atende direito. Precisa de um contato humanizado. O público demanda disso. Tá, mas se você lançar um produto que tenha contato humanizado, isso gera receita? Isso tem impacto na vida das pessoas? Então, não é só consolidar a tua ideia, é realmente validar ela. E aproveitar que existem tecnologias que facilitam isso e executa. E vai reinventando com o tempo, sabe? Você tocou num ponto também muito importante, né, Letícia, que é a parte de M&A, né? Porque quando você abre um negócio, né, um negócio tradicional, você consegue ir seguindo ali aos trancos e barrancos, subindo, aumentando a receita e tal, enfim. Na área de fintech você precisa de muito dinheiro. Então, só de capital social integralizado, vamos lá, 2 milhões de Banco Central, né? Sem contar a equipe, times, uma estrutura, enfim. Para um negócio tradicional como um pequeno de uma startup, 2 milhões, cara, é a vida dos caras. É a vida. E para o fintech é um nascedouro. Não, né? Exatamente. Como você vê esse problema de M&A, por exemplo, em 2021, teve um boom, né? Depois essa fonte secou, porque não só de fintechs, mas no mercado geral, mercado como um todo, deu uma secada.
E como você está vendo essa dor das fintechs? Cara, agora eu te pergunto para você, cara, me apresenta o fundo, me fala isso. Às vezes é até desesperador, porque o caixa vai acabando, não conseguiu encontrar receita, o Banco Central ele vai aumentando ali o peso, você tem que aumentando os impedimentos também. Vão surgindo. E aí, como que você trabalha esse cara e como que ele chega na linha ali tênue dele e fala assim, cara, eu sigo, eu morro, né? Ou então vendo, enfim. Ótimo. Hoje a gente tem o privilégio de ter fundos parceiros, porque eles olham para a FinScale como um bom canal de aquisição e também como um bom, como eu posso chamar? Uma residência. Tá. Né? Então, a gente prepara o projeto para que ele realmente tenha um crescimento sólido, sustentável, tenha um plano de negócio, enfim. Então, hoje a gente tem esse privilégio de poder indicar os parceiros que queiram financiar essa operação. Mas, de fato, é o que você colocou. Você precisa de R$2 milhões, no mínimo, de capital integralizado. E hoje eu já escutei várias pessoas falando, poxa, mas são só 2 milhões? Né? Então quer dizer que eu posso ter uma licença no Banco Central com só 2 milhões? E eu falo, gente, mas 2 milhões é o ponto de partida. Tem time, tem tecnologia, tem tudo. Então, assim, fora que isso é um CAPEX. Né? Tem todo o custo operacional que você precisa considerar e que se você não tem um plano de negócio, e na maioria das vezes, é assim, gente, acreditem, nos primeiros meses é um grande desafio você gerar receita com um produto desse. E se você está pensando num produto de crédito, por exemplo, você precisa de capital para ser rotativo. Senão, como é que você gira essa roda, né? Então, de certa forma, você precisa de um grande diferencial competitivo para atrair investimento e, enfim. Eu vejo o mercado, como você colocou, em 2021 passou por essa crise, em 2023 o mercado passou a se restabelecer, em 2024 começou a ganhar corpo novamente. Eu vejo agora 2025, e eu já tive a oportunidade de conversar com grandes fundos que realmente estão olhando para essas inovações de tecnologia, entendendo que também o mercado e Banking as a Service e Bacen em si estão mais preparados para empresas mais responsáveis e sólidas. Muito então, isso gera segurança. Né? Por exemplo, se você tem o Banco Central tem todas as precauções para que as empresas que realmente prosperem e estejam aptas para alavancar tenham realmente uma base, segurança, e isso não impacte o mercado como um todo. Então, o que eu enxergo de movimento é isso. Assim, acho que tudo corrobora, né? Você tem as licenças, o Banco Central, as medidas de empresas mesmo, a conscientização das pessoas e dos empresários também para essa captação. Não é simplesmente tenho uma ideia, preciso de capital e agora eu vou funcionar. Porque se for assim, não tem. Os fundos também estão realmente olhando com bons olhos para aquelas que estão conscientes do produto. Muito bom ponto, porque é mais um aviso, mais uma dica, né, para quem esteja nos escutando. Não se aventure se não tiver maturidade nesse mercado, né? Então, a fase de se aventurar, que era mais leve, passou. Agora, realmente, houve essa triagem ali do próprio mercado do Banco Central, que agora a régua ficou mais pesada, né? Então, itens, por exemplo, aqui, participante indireto do Pix. Antes podia ser uma empresa que não era autorizada. Agora já tem que ser. Pois é, exato. O prazo, inclusive, ano passado, para quem era indireto, para fazer o pedido para o Banco Central, foi ano passado, agora tem um calendário em março, enfim, tem alguns outros calendários ali, outras agendas. E aí até, não sei se você já teve contato com essas empresas que estão passando por isso, se elas entram no dilema. E aí, eu vou conseguir ficar de pé? Entram. Eu já ouvi essas perguntas também. E a única forma de ficar de pé é mudar a rota. Ou se credenciando, né, sendo subcredenciador, ou realmente entendendo que o teu core business não é, de fato, essa licença, ou não quero revender esse serviço. Acho que é mudar a rota mesmo. E a única forma de prosperar é entendendo qual que é o teu grande diferencial e não tentando abraçar o mundo. Então, eu vejo essa questão da régua até mesmo para Banking as a Service. Porque antes, para ser uma fintech, seja ela através de um base, enfim, bastava você ser uma limitada, ter dois sócios que não entendem nada de tecnologia, né? Enfim, e ter o teu próprio banco. Agora, com essa divisão clara de responsabilidades, nem todo mundo quer entrar no jogo. Isso. Então, poxa, se eu estou assinando um contrato, que se tiver fraude, eu sou o responsável, eu não sei lidar com isso. Então, acaba ficando a régua mais em cima, mas também quem chega nessa régua entende o jogo que está jogando. E também faz parte do nosso trabalho lá na FinScale de conscientização. Então, embora eu tenha todo esse aspecto consultivo de ajudar a montar plano de negócio, enfim, que isso é muito importante, a gente tem uma comunidade hoje. Então, eu trago pessoas, referências de mercado para dizer, gente, não vai por esse caminho, vai por esse. Não tentem
É uma própria licença. Vamos em parceiro. E quem são os parceiros? Porque na internet tem uma série de empresas se dizendo como Banking as a Service, como instituição de pagamento, usando instituição de pagamento até mesmo na razão social, né? E não tem essa licença. E as pessoas não sabem consultar, Túlio. Por incrível que pareça, a gente está no mercado, pra gente é simples, né? Que licença você tem? O que você pode fazer ou não? Mas para quem está lá na ponta, que enxerga, e tem potencial, muitos negócios têm potencial para se tornarem fintechs, e tem um volume interessantíssimo, e tem um nicho, tem um aquário, mas não é o core. Então, por que não contar com um parceiro, desde que você entenda do mercado e quais são as responsabilidades? E entendendo que você é corresponsável. Então, essa régua subindo faz parte do movimento de ter um mercado mais sólido, mais maduro. Então, acho que esse movimento de M&As, como a sua pergunta inicial, volta com as exigências como um todo, né? Do mercado está mais exigente. Existem as empresas que estão se diferenciando, são empresas que estão mais antenadas com tecnologia, com inovação, enfim. Então, acho que é mais nesse sentido. Então, a gente tem aí várias peneiras. As primeiras empresas que não conseguiram ficar de pé, outras que não conseguiram pegar a estrutura do Banco Central, e as que começaram a estar crescendo, veio uma exigência do Banco Central que talvez o número até de participantes indiretos do Pix deva reduzir, porque eles falam assim, cara, eu prefiro entregar o serviço do que continuar. Né? Eu mesmo tive contato com algumas fintechs que eles entraram com pedido e pediram para ficar suspenso, porque falaram assim, cara, eu tenho que decidir se o meu negócio eu consigo performar ele com o Banco Central. Né? Exato. Letícia, o empresário ele venceu várias etapas, né? Definiu a brief, fez plano de negócio, cresceu, enfrentou o Banco Central, resolveu entrar tal, e agora começa a crescer. Né? Toda empresa, em geral, a dor do crescimento é terrível, né? E essa dor, não sei se já leu aquele livro, Lado Difícil das Situações Difíceis, ele começa a viver aquilo na raiz, na pele, né? E é um momento quando ele vence também, ele pode prosperar, ou naquele momento, se ele não souber lidar com aquilo, vai morrer. Nós falamos de vários aspectos aqui, problema financeiro, necessidade de caixa, pessoas, segurança, tal. Qual deles, assim, você fala assim, cara, preocupa com isso aqui primeiro? Porque isso aqui vai ser o alicerce para você resolver as outras questões todas. É um Rivotril, o que é? Túlio, eu adoraria dizer, e, enfim, pode ser que eu mude de opinião, mas hoje, na minha visão, pessoas, com certeza se preocupe com pessoas. Traga pessoas boas para perto. E essas pessoas, elas vão te ajudar a construir uma boa tecnologia, que vão te ajudar a passar por todas as outras fases. A dor do empreender, de criar um negócio, enfim, você sabe muito bem, é um pouco solitário. E a gente tem que ter alicerce. E o nosso alicerce não vai ser a nossa tecnologia muito boa, não vai ser nosso produto muito bom, não vai ser o capital. Né? Se você tem um caixa gigantesco e você não sabe onde investir, você pode fazer cagada, né? Então, o meu ponto tenha pessoas para que você consiga ter troca e para que você se sinta confortável também nesse processo de crescimento, que realmente é solitário, né, para quem está começando isso. E também faz parte do nosso trabalho, que é ter esse aconselhamento, porque muitas vezes, como eu falei no início, a gente não olha para o nosso próprio negócio, né? Você está pensando em crescer, em captar, em não perder o time, porque a gente sempre acha que a gente está atrás do que pode acontecer, do mercado em revolução e por aí vai. Então, ter a certeza de que você tem pessoas boas perto de você é um bom ponto de primeira preocupação. Mas a dor do crescimento, na minha visão, é exatamente como a dor de uma criança. Assim, você precisa passar por algumas coisas para amadurecer. Então, você passa por uma fraude e depois você nunca... Você tende a nunca mais passar porque você passou por aquele ponto. Óbvio que a ideia, a gente hoje, com essa quantidade de conhecimento que a gente tem pela internet, de poder ouvir outras pessoas, fóruns como esse de discussão, você aprende muito, você absorve muito pelo erro dos outros. Então, a ideia é que a gente reduza, obviamente. Mas tem algumas coisas que a gente precisa passar. Né? Então, essa preocupação, eu acho que ela é importante, mas na minha visão, a dor do crescimento, ela faz parte para o teu, assim, para ser um divisor de águas. Tá. Então, faz parte de qual prato eu vou deixar cair? Sim, mas então, é isso, né? Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Tenho minha licença ou então, preciso revogar minha licença porque agora eu tenho que mudar minha rota. Se você tem uma base de tecnologia, você pode perder ela. Né? Assim, tudo você pode perder. Agora, as pessoas, elas podem te acompanhar, seja lá qual for a rota. Então, na minha visão, o seu investimento sempre tem 100 pessoas. Agora, pessoas também, dentro de uma cultura
não bem organizada pode ser também um problema, né? E vocês lá trabalham isso? Como você vê a cultura dentro dessas empresas As pessoas subestimam, né? Cultura, gestão de pessoas, e, enfim. Porque, de fato, é isso, né? Aquela do qual prato vou deixar cair, se eu tenho uma startup, se eu tenho um negócio, eu vou contratando pessoas, indico, confio, vou montando meu time, enfim. Só que chega uma hora que tá uma bagunça e você fala, bom, agora para eu crescer eu preciso reorganizar. E a reorganização, ela te leva mais tempo do que, de fato, você começar sólido e, enfim. Então, o que a gente sempre recomenda é uma estruturação de time interno, evitar terceirizar a maioria das coisas, porque eu acho que isso faz parte da cultura também sólida. E criar um negócio onde as pessoas estejam alinhadas de que tudo pode dar muito errado. E vai dar muita coisa errada. Mas que a gente esteja no mesmo propósito. Então, na FinScale, a gente é muito assim. Tem muita coisa que a gente está se aventurando, mas a gente passou por um crescimento absurdo no último ano. E a gente está contratando... Isso é bom. Isso é bom. A gente está contratando 4 pessoas por mês, assim, um processo seletivo infinito. Mas a gente tem uma preocupação com cultura desde o princípio. E isso é muito bom por conta do meu sócio, o Caleb, que é o fundador da Zapay. Ele construiu um grande negócio que hoje processa bilhões, e enfim, e ele entra com a gente muito como conselheiro. E ele ajuda nessa jornada, né? De, poxa, as pessoas... Ele tem um time de mais de 200 pessoas e que são todos muito engajados nessa cultura de a gente se ajuda. Então, também deve ser por isso que eu tenho herdado essa função de se preocupar com pessoas. E a gente não pode esquecer que, às vezes, o consumidor, ele compra aquele produto, consome aquele produto, porque ele está comprando, está assimilando a cultura daquela empresa, Identifica. né? Então, muita gente fala assim, cara, eu quero usar esse produto porque ele é cool, né? Ele tem essa cor aqui bonitinha, ele tem esse design ok, as pessoas que trabalham lá são felizes, né? Você sabe o grande erro? Desculpa te interromper, mas o grande erro que me veio agora em mente também os founders, eles são poucos os que se preocupam em falar com o cliente final. Em realmente falar, realmente ouvir. Né? Não só falar, fazer um forms, um NPS... Isso, para mim, é balela. Isso é uma barreira, né? Exatamente. Ou então, meu público ideal. Quem é meu cliente ideal? Você coloca lá a Letícia, que mora em São Paulo. Não. Você vai conhecer teu público entendendo o que ela vive. Como é o dia a dia dela. Onde eu entro. Pegar na mão. Então, você conhece seu cliente dessa forma. Então, esse ponto é muito interessante, né? De poder ouvir as pessoas. Então, isso, não só pessoas dentro, mas pessoas de fora também. Seus clientes, consumidores. É importante ter esse relacionamento. Porque também vem do que você está falando, de trazer identificação. Você também se colocar transparente, dizendo, poxa, cliente, eu também estou aqui por você. Que é muito do que o Nubank, falando de um produto em si, fez no início, né? De que, poxa, eu estou sendo simples, porque eu sei que a tua dor é realmente o acesso simplificado. De uma forma ou outra... tinha muito desse contato direto, né? Então, foi uma forma de se moldar de acordo com a dor daquele cliente especificamente. Então, é muito importante ouvir o teu cliente. A gente conversando aqui, Letícia, lembrei da primeira conversa no podcast com o Luiz Zanini. Inclusive, é meu primo. Legal. E a família tem um monte de pirados da área de tecnologia. Ele é um deles. Sim. Ele é CEO de uma empresa que tem 10 mil funcionários da área de tecnologia, né? E eu perguntei para ele sobre o desafio de liderar um time de uma empresa de tecnologia com 10 mil pessoas, né? Quase 10 mil, tem próximo ali de 10 mil. E ele falou justamente isso que você está falando. Cara, pessoas, né? O desafio o trabalho do líder é ficar perto de gente, escutar as pessoas, entender a dor, cuidar da cultura, né? Porque isso aí fortalece o crescimento. Então, ele mostrou metas sendo atingidas por uma cultura forte, né? Às vezes não tem uma inovação tão grande assim, mas a cultura empurra a empresa para frente. E no momento de crise é o que segura a empresa. É o que segura, exatamente. É o que eu falei, você pode ter uma base de tecnologia. Por isso que a preocupação, o que eu me preocupo primeiro com pessoas, porque todo o resto você vai ter pessoas como suporte, como alicerce. E é legal até esse movimento, né, de voltar para o presencial, que começou em 2021, 2022, 2023, e agora a maioria já está meio híbrido, né? Eu, como colaboradora, achava que eu produzia muito mais no presencial, aliás, em casa, né? Agora, como fundadora, eu enxergo que a gente tem mais ROI estando perto das pessoas. Porque, de fato, eu também, quando eu tô no presencial, todo mundo chamando o tempo inteiro. Produzir, propriamente, o teu job description, talvez você não faça com tanta produtividade. Mas o ganho disso é assim, eu tô investindo aqui
6 horas com o meu time hoje, que eu sei que isso pode me levar muito adiante. Então, é isso. É ouvir as pessoas, sejam elas do seu time ou seus clientes, trazer para perto. Por isso também a comunidade na ThinkScale, porque a gente promove esses encontros e a gente faz jantar. E realmente é fora do ambiente, não só numa reunião. Porque também tem essa, né? Com a pandemia, e eu falei muito de mudança de comportamento, hoje a gente entra numa call com começo, meio e fim, call de meia hora, você resolve os assuntos e acabou porque você marca uma na sequência e assim por diante. Vai uma atrás Você da outra. mal sabe onde a pessoa, o que ela vive, onde ela faz, o que, né? Você não conhece as pessoas. Você troca interesse e informação e acabou. Então, o fato de chamar um cliente para perto, de proporcionar um jantar, de ter esse momento de networking, de trazer pessoas relevantes, você escuta opinião. Você entende o que o cliente faz e você consegue melhorar teu produto. Eu falo, você só melhora teu produto quando você vai pra rua e valida com quem usa. O ThinkScale Club, ele nasceu, e aí trazendo um pouco dessa visão também. A ThinkScale, ela nasceu com o intuito de capacitar empreendedores sobre o mercado de fintechs. Ou seja, a gente não é tão simples, não romantizem, entendam como funciona, quais são as licenças que você precisa e tal, e só, dando conhecimento, né? Mentorias coletivas. A demanda de tornar um grupo e uma comunidade veio desse próprio teste. Então, a gente testou de ser uma comunidade e crescemos. A partir dessa comunidade de demandas coletivas, a gente teve um projeto, uma demanda, outra de... Poxa, Letícia, olha aqui para o meu projeto. Me ajuda aqui. Cria um plano de negócio comigo. Falei, poxa, será que existe essa demanda? Existe. E faz muito sentido. Porque eu acredito, e eu fiquei muito incomodada quando eu vendia tecnologia, que eu via que o que eu estava vendendo... A pessoa não ia conseguir alavancar. Então, isso me incomodou muito. Por isso que eu larguei o CLT, que eu sempre falo, para, de fato, ajudar as pessoas, que eu poderia ajudar mais negócios com a minha experiência, de tudo que eu tinha vivido, de ter visto na prática, né? Enfim, aí começamos a assessorar os projetos individualmente. E aí a gente percebe que agora as pessoas ficam, poxa, será que você não quer ser minha sócia? Ou investe aqui, me ajuda, me capacita. E o produto foi se moldando. Então, assim, o produto ele vai sendo construído com base no feedback das pessoas. Então, o erro também do empresário, do empreendedor, é pensar, preciso lançar um produto que seja melhor que todos. Né? Ai, não, porque tem que... Perfeito. Perfeito. Nunca vai ser. Você pode pensar que você vai perder dinheiro. Vai frustrar, inclusive. Você está jogando dinheiro no lixo. Eu falo, um dia que você deixa de lançar teu produto, é menos um dinheiro na sua conta. Letícia, se você fosse uma ativista, tá? Uma ativista a favor das fintechs. Vou pegar aqui um exemplo antes de perguntar para você, já perguntando, qual a bandeira da Letícia ativista, ela iria a favor das fintechs. Eu escrevo ali para invest.com e eu escrevi um artigo no início do ano que teve o título assim, Galípolo, não esqueça das fintechs. Porque as fintechs tiveram um papel muito importante para ajudar o Banco Central a fazer esse plano todo. As fintechs, elas ajudaram, inclusive, os bancões a saírem daquele marasmo e ir para um lado inovativo e tal, tudo mais. E o Banco Central agora aumentando o peso, né, que é necessário, não sou a favor, inclusive eu defendo muito o Banco Central, acho que o Banco Central nosso é espetacular, tive em conversa com outros bancos centrais e eu falo que outros países não conseguem fazer o que a gente fez aqui, vídeo não é porque eles não têm tecnologia, porque não tem um regulador. Exato. Né? Mas, se o Banco Central esquecer do papel das fintechs, cara, ele pode perder muita evolução de futuro. Então, a pergunta para a Letícia é essa. Letícia agora é ativista. Qual que é a bandeira que... muito bom. Então, somos dois. Qual a bandeira que você levanta ali para puxar a sardinha ali para as fintechs? Acompanhando toda essa trajetória de empresas que estão buscando licença direto no Banco Central, e enfim, deixando claro aqui até para o público, para quem está ouvindo, enfim, que o Banco Central ele nunca é a favor das instituições, ele sempre é a favor do consumidor. Então, é importante ressaltar que o Banco Central ele está preocupado com o consumidor, ele enxerga as instituições, as licenças, como parceiros para chegar a essas pessoas. Eu vejo o principal benefício e o porquê eu luto tanto para esse crescimento desse mercado, não é pensando em capitalismo, em deixar as empresas com ainda mais receita. Tem essa parte? Tem. A economia movimenta e faz muito sentido. Mas mais do que isso, é a democratização aos acessos aos serviços financeiros que, de fato, os bancos não chegariam. Não vamos muito longe. A minha primeira conta bancária foi no Itaú.
Eu fui obrigada a abrir a conta do meu primeiro emprego, que, enfim, precisava ter uma conta naquele banco especificamente. Eu lembro até hoje de ter R$200 de limite, embora eu tivesse, enfim, salário lá e etc. E muitos anos se passaram e até hoje meu limite no Itaú não é um limite que eu poderia ter acesso a outros benefícios da minha vida pessoal. E eu entendo que as fintechs elas estão dispostas a assumirem mais riscos justamente pelo que a gente está falando, pelo contato direto. Por se preocupar com quem é o cliente. De entender mais a dor. Entender mais a dor do cliente. E também de realmente se preocupar com dados. Né? Eu vejo a concorrência dos bancões com as fintechs como muito positiva. Por um lado, a gente tem os bancões que se digitalizaram e facilitaram muito a vida de quem só tinha acesso a eles, propriamente dita, né? Então, o fato de ter uma experiência digital, de não precisar ir até uma agência bancária para desbloquear uma senha, enfim. Então, houve esse incentivo para os bancões. E, de um outro lado, as fintechs também têm um papel de ser influenciada pelos bancões em aspectos de segurança. De que, poxa, a gente tem que se preocupar. A gente está num mercado que, embora a gente consiga democratizar, não é brincadeira, né? Então, eu sou extremamente a favor de quem tem esse potencial, quem tem negócio e quem quer alavancar, né? Ou seja, os fundos especificamente que querem investir, que tem esse potencial, o papel do empresário é realmente movimentar o mercado nesse sentido, de democratização. Então, disponibilize isso como acesso a serviço, como acesso a crédito, ouça mais os clientes, entenda realmente o quanto esse movimento faz sentido e impacta a nossa sociedade. E isso é o que realmente me importa e que me move. A gente está num mercado, falando de mercado financeiro, de tecnologia, enfim, que é um mercado extremamente capitalista e que a gente está o tempo inteiro olhando para as oportunidades de negócio para crescer. A gente está falando de M&A, a gente está falando de fundo de investimento, enfim, que não é a realidade de 90% do nosso país. E se a gente está pensando em atingir e permitir que as pessoas tenham mais acessos, a gente tem que movimentar esse mercado com facilidade. E fintech faz parte disso, desse movimento, de sermos mais ágeis, de conseguirmos atingir um público que o bancão não atinge. E não atinge não por soberba ou algo do tipo, mas por estratégia. Faz parte. Assim como a gente olha hoje para as instituições de pagamento, que também estão segregando serviços para chegar a um público específico. Então, eu, como ativista desse mercado, eu realmente acredito que o nosso papel ele é muito maior do que simplesmente oferecer uma tecnologia. É um impacto de poder mudar a vida das pessoas através de soluções financeiras. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu lembro uma vez, em 2016, um evento que eu participei, que uma foto me impactou, né, para mostrar as relações das fintechs com os bancos. Era um leão e um homem abraçado com o leão. O leão era os bancos e o homem as fintechs. Sorrindo e o leão com a boca aberta, né? Então, e assim, é uma convivência inevitável, né? Mas na hora eu fiquei pensando assim, até que ponto esse leão não vai querer comer o homem ali, vai falar, estressei agora, acabou a brincadeira, estressei agora, esse mercado é meu, né? Então, às vezes, ainda eu vejo que esse susto ainda paira. Embora as fintechs estejam muito mais maduras para conseguir enfrentar os bancões de uma forma diferente, né? Como ativista da área de fintechs, eu apoio muitas entidades, né? Tem aí a Zeta, tem a BFintex, tem a Init, da Iniciador de Transações de Pagamento, e por aí vai. Eu participo e apoio muito essas entidades, porque é elas que ajudam a juntar essas fintechs e fazer com que o negócio se proteja cada vez mais. Túlio, sobre esse ponto, por isso, eu sempre, minha família inteira é da educação, né? E eu sempre fui, eu vou ser de negócios, eu não vou para educação. E aí o mundo, né, redondo, roda e a gente para aqui, escola de negócios, né? A FinScale começou sendo uma escola de negócios com foco em fintechs e hoje a gente atua realmente como comunidade, como ecossistema de inovação, enfim. Então, eu acabo dando aula nas mentorias e afins. E eu enxergo também essa digitalização também é um ponto. Não só para fintechs, mas assim, quando o Mercado Livre, por exemplo, lançou, tiveram alguns problemas de falta de problema na entrega. Isso também deu uma certa resistência no público, mas a gente conseguiu retomar. Outros produtos, Rappi, nasceu, não entregava o produto direito,
não teve um problema financeiro, problema, mas recuperou. Então, a gente está vulnerável, mas, ao mesmo tempo, isso passa com o tempo. E faz parte da digitalização, da conscientização da sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente tem como papel como fintech, né? Como founder de uma fintech, a nossa preocupação é passar segurança para quem está usando o nosso serviço. É comunicar a nossa proposta de valor. É não enxergar que eu estou sendo mais um banco na tua vida. Não. Vide aí grandes empresas, Ambev, Piranga, etc., que outro core business estão enxergando formas de vou atender o meu motorista, a minha transportadora, eu vou pensar no meu aquário, eu vou dar benefícios como empresa, eu vou usar desse benefício de já ter uma marca consolidada e um relacionamento bom para atingir mais e mais pessoas. Então, a fintech como um todo, ela tem papel muito importante em conscientização também. E, por outro lado, associações, consultorias, especialistas de mercado como você, de realmente poder levar isso adiante. O que me deu um start de geração e produção de conteúdo, antes, era muito de eu poder ajudar empresários a alavancarem seus negócios, mas sempre pensando no B2B2C. Né? E hoje, todo o meu editorial de conteúdo é muito em função, sim, do empresário, de democratizar também essa informação, de falar, gente, vamos falar sobre as normas do Banco Central de uma forma simples, porque é importante para todo mundo, ainda que você não vá ter uma fintech, né? Para a sociedade como um todo. Hoje a gente tem aplicativo de táxi aí que você recebe um push e está te oferecendo crédito. Para quem não entende o que está acontecendo, aceita um crédito, tem um juros extremamente abusivo, mas por que a 99, por exemplo, está oferecendo crédito para as pessoas? Qual é o insight disso? Então, as fintechs, elas estão embutidas no nosso dia a dia de uma forma extremamente sutil. E eu fiz uma pergunta esses dias no meu Instagram para as pessoas, quem conhecia sobre fintech, porque meu Instagram tem muito da minha vida pessoal e enfim, pessoas que não estão nesse mercado. Qual que é o seu Instagram? Letícia Moschione. Tá. E lá, as pessoas... Eu tô agora reeducando, então acho que agora faz muito mais sentido, mas quando eu comecei, eu falei, gente, sabe o que é fintech? E assim, 90% das pessoas não sabiam. Só que aí eu pergunto, você usa o cartão na Uber? Então, assim... A gente começa a trazer um pouco mais disso à tona. Então, o papel das associações e da internet como um todo também é nesse processo de conscientização. Então, o público ele não pode ser tão resistente, embora a digitalização faça com que a gente seja mesmo. E também só sai fraude, né? Sai um monte de fintech que prospera pra caramba, que recebe capital, que dá super certo. Uma fraude que acontece, meu Deus, acabou. Né? Isso é absurdo. Eu faço a brincadeira da telefonia, da internet em casa. Funciona um ano. Quando um dia dá problema, todo mundo fala mal, que não gosta da empresa e tal. Então, de fato, acontece. Assim como acontece nos grandes bancos também, né? Numa proporção diferente, óbvio. Mas o importante pra gente é realmente se conscientizar como sociedade. E o papel de quem está envolvido nesse mercado de fintech é mostrar que os benefícios não são exclusivos das empresas, e sim de todos nós. Agora, Letícia, bola de cristal. Puxa ela aí que nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Misericórdia. Você falou do ano de 2025 ali sobre momento de maturidade e trouxe uma fala e uma energia muito otimista. Você falou assim, cara, vai ser o momento é bom para as fintechs, né? Eu entendi um pouco disso na sua fala. Sim. E eu concordo muito. Que bom, então estamos alinhados. Mas é o seguinte, nós temos agora 2025 um monte de inovação. Temos o presidente do Banco Central novo, que eu acredito que ele vai seguir. Ele segue, né, a mesma linha. Eu estive com ele num evento até promovido pela Octo em 2024 e cara super mente aberta e, enfim, da onde ele vem também dentro do Banco Central, ele vê um valor muito grande nessa evolução das fintechs. Agora, nós temos aí tem o lançamento, vai começar a rodar o Pix por biometria, tem o Pix recorrente, é o ITP, né, mostrando toda a sua força. Tem o Pix automático, nós temos o Drex no final do ano, tem mudança de regulatório. Cara, o que você prevê do futuro das fintechs começando em 2025, né? Tá. Mas o que você vê do futuro das fintechs? Assim, cara, 2 anos. Não é um povo muito tempo, não, porque aí já é viajar demais. Quando eu penso que o Pix já faz 5, né? Quase 5, é loucura, passou muito rápido, né? Eu enxergo um grande potencial na moeda digital, como um facilitador mesmo para as próprias empresas, como redução de uma série de impostos e, enfim. Eu também enxergo o Pix parcelado como uma grande redução nos aspectos de cartões, taxas abusivas e, enfim. Então, acho que isso pode contribuir bastante com a educação financeira também.
Eu vejo também como oportunidade para negócios, a gente não comentou um pouco antes, sobre a tokenização, ou seja, mercados que não têm acesso tão facilitado ao serviço financeiro, como agro, energia, enfim, né? Acho que são mercados que estão nesse movimento de tokenização para alavancar seus negócios através de... E expansão, realmente, captação, o mercado de capital está realmente alavancando muito. Então, o que eu enxergo, até mesmo por tendência, né, de falar com as pessoas, enfim... a mudança comportamental das pessoas em relação aos serviços financeiros. De fato, eu vejo que é muito mais fácil hoje em dia para o consumidor, por exemplo, fazer pagamento, né? Você tem o relógio, o celular, você não precisa de fato de um cartão. Então, o Pix, ele já trouxe essa mudança comportamental, vide os marcos aí de grande volume de Pix sendo processado absurdamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que deixa de ter cartão, tá? Eu acho que, obviamente, vai diminuir, mas eu também acho que o cartão vem caminhando junto com ofertas de crédito que tendem a ser maiores por uma questão de democratização aos acessos. Então. E se você vê para esse ano, então, um aumento maior das pessoas utilizando esses meios, né, para efetuar os pagamentos. Meios de pagamento, exato. Eu vejo muito meios de pagamentos instantâneos, né, começando pelo Pix, mas também dentro de arranjo fechado. Acho que isso tende a acontecer bastante quando a gente fala de grandes empresas e grandes indústrias fintechizando com o intuito de redução de custos de adquirência e impostos, enfim. Então, assim, a possibilidade de ter um arranjo fechado facilita infinitamente a vida dessas pessoas. Tá. E o Pix em outros países? Como você vê isso? O Banco Central voltou a falar dessa pauta de novo, de uma forma muito forte, né? Que já foi uma tentativa um pouco mais ali no passado. Quando a gente fala passar de Pix, é complicado, né? É complicado. Porque tem 5 anos. Passado 5 anos. Sim, sim. Então, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele já falava dessa internacionalização e ele voltou na pauta. Como que você vê isso? Prospera? Tem caminhos realmente para o Pix ser internacionalizado? Eu vejo, assim, eu não duvido do mercado financeiro brasileiro. Então, eu vejo que tem sim potencial. Mas assim como o Drex, assim como o Real Digital, né, e outras mudanças, existe um processo. Eu não acho que é uma coisa de 1 ano, 2 anos. Eu acho que isso leva mais tempo. Tá? Posso estar completamente errado e tomara que eu esteja. Mas a nossa tecnologia, eu enxergo que ela ainda não está 100% preparada para essas mudanças internacionais. Então, a gente tem que... como eu falei, o Banco Central, ele sente o comportamento e depois a gente vai afunilando. Isso dentro do país é uma coisa. Quando você internacionaliza é diferente. Então, eu não vejo que a gente tem realmente maturidade agora para isso. E vejo que tem muito mais oportunidade interna. Então, o foco é muito mais dentro de casa, na minha visão. Embora eu acredite nesse movimento, sim, internacional. Ele me fez lembrar uma coisa aqui, quando a gente fala de, cara, não demora um dia para lançar um produto, não. Eu lembro muito bem quando falei isso lá do Banco Central. O Banco Central, desculpa o termo, mas ele foi foda. Porque quando ele lançou o Pix, tinha um monte de problema para você resolver. Não tinha MED, não tinha nada. Fraude pra caramba. Fraude pra caramba, não conseguia performar algumas coisas e tal. E ele não deixou de lançar, né? E a gente vê outras funcionalidades sendo lançadas, principalmente ali no ITP, o Pix recorrente ainda dando alguns problemas. Mas, cara, ele tá lá. Né? Já lançou, já experimentou, já viu o que pode mudar, já viu o que precisa mudar. Exato. Mais um ponto importante, inclusive, para as fintechs pensarem, é o seguinte, ela vai ser cobaia de um experimento também do Banco Central. Total. Né? Mas é bom porque o ajuste vem mais rápido. Então ela tem que estar com a mente preparada para isso também. Exatamente. Muito bom, Letícia. Acho que a gente tem muito papo, a gente vai ter outras conversas também. Caminhando agora ali para o final do nosso papo aqui, dessa primeira vez, tá? Qual a dica, a recomendação, né? Você passa para o empresário da área de fintech, tá bom, né? E empresário da área de fintech. Tá bom. E para o profissional da área de fintech também, o que você pode dar de recado para ele? O cara que está ali vivendo fintech e tal... muda de área, vai mexer com outra área, ou fica dentro de fintech, enfim. Tá bom. Um recado, Letícia, para o mercado. E emendando, Letícia, como as pessoas podem também fazer contato com vocês para ajudarem a crescer os negócios, enfim. Perfeito, perfeito. Para os fundadores, e é interessante a gente falar sobre isso, gente, porque eu tenho hoje ativos 68 mentorados. E são todos homens.
Então, assim, um recado. São mulheres... o mercado de fintechs precisa da gente. E eu acho isso importante, porque tem algumas skills femininas que são muito legais nesse mercado. E não só para fundadora, mas também para liderança, né? Para estarem enxergando esse mercado com bons olhos. O recado, no geral, gente, o mercado de fintechs está crescendo muito, é extremamente promissor, tem muitas oportunidades. Órgãos reguladores jogando a favor, né, da população, que, consequentemente, gera oportunidade. Então, se eu gero demanda, consequentemente, gera oportunidade. Mas o cuidado é não subestime regulamentação. Então, por mais que... e a gente pensa, né? Putz, saiu uma normativa, putz, não entendi direito, quando começa a valer? Cabem muitas interpretações, tem muitas pessoas falando coisas que não são verídicas na internet e também em próprios fornecedores, né? Às vezes por falta de conhecimento, né? Ignorância mesmo, não por mal. Então, busque fontes confiáveis para esse conhecimento. O Banco Central ele tem um site extremamente simples, né, de ser entendido. As normas estão lá. Hoje a gente tem inteligência artificial para nos ajudar a interpretar, caso não consiga. Mas, assim, vamos aproveitar para conhecer mais desse mercado com consciência. Não subestime regulamentação. Porque tecnologia, o céu é o limite. Né? E a gente tem como atender. E hoje em dia, ainda mais com AI e outros mecanismos. Então, a gente consegue acompanhar o mercado com isso. Mas a regulamentação é uma coisa que ela pode quebrar teu negócio. E ela pode também quebrar a sua vida. Não só o seu negócio. Né? A gente está vendo muitas pessoas suscetíveis a erros. E a gente está. É normal. Somos seres humanos. A gente está criando produto que a gente está aprendendo no mercado novo. Então, é realmente não subestimar e estar no mercado. Acho que esse é o ponto. Em se conectar com as pessoas, conversar com os founders, garantir networking, estar nos eventos, se associar a associações, né, relacionadas ao mercado, entender das empresas que estão falando sobre isso. E acho que é esse o meu recado. E para quem está no mercado de trabalho de fintechs ou buscando oportunidades, é interessante, gente, porque as fintechs elas estão nascendo, crescendo, e elas precisam de time. Só que as pessoas elas não entendem muito como é que funciona. Então é difícil você contratar alguém que, poxa, eu preciso de alguém que entenda. Eu sofro disso, preciso de alguém que... Tem um mindset de mercado financeiro. Que tem um mindset de mercado financeiro com tecnologia. Que entenda como funciona Banking as a Service, etc e tal. Então, mesmo que você não vá fundar uma fintech, é interessante você se situar. Porque você vê hoje em dia, tem um monte de eventos sobre isso. As empresas elas estão se tornando, independente do segmento. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço em tecnologia, em atendimento, em produto, projeto, comercial e tal. Então, no fim, o mercado ele se movimenta. E quem estiver bebendo da fonte vai ter bastante sucesso. Então, no fim das contas, gente, é educação e conscientização. Eu aprendi com o próprio Banco Central que a regulação não está para burocratizar, ela está para proteger. Exatamente. Né? Então, protege tanto a sociedade quanto os empresários também de Exato. cometerem erros. Exato. Né? Então, ela está ali para isso. E até um ponto sobre isso, até para fechar em relação à nova normativa do Banco Central em relação aos Banking as a Service, né? Que não é com o intuito de desproteger, pelo contrário. Eu vou proteger tanto a instituição de pagamento, quanto quem está contratando e, no fim, o consumidor. Por conta das fraudes, por conta de tudo. Então, qual é a minha responsabilidade enquanto fundador de fintech? Quais são os meus stakeholders, meus parceiros aqui, para que eu possa ter um produto de sucesso? Com quem eu posso contar? O que está na minha gestão? Eu tenho controle sobre isso? Se eu não tenho, como eu contorno? Quais são meus planos de contingência? Então, é justamente assim, o Banco Central ele joga a favor do consumidor sempre. E tudo que ele faz, e todas as normativas em relação às instituições financeiras, é pensando no consumidor. Então, a gente tem que se adequar. Porque, no fim, está protegendo nosso cliente que protege nosso negócio. Então, é esse o jogo. E se estiverem buscando alternativa para essa conscientização, a FinScale ela atua exatamente para isso. Assim, a gente nasceu dessa dor. Da dor de eu identificar que as pessoas estavam contratando errado, de que até mesmo, e como eu falei, por ignorância, até mesmo as empresas vendendo serviços que não poderiam atender aquele cliente porque não era aquilo que ele precisava. Então, assim, comecem um negócio novo, num mercado novo, de forma certa. Entendam do mercado primeiro. Busquem pessoas que estão falando de forma correta e que não estão querendo te vender uma tecnologia ou te vender uma solução super inovadora, mas que sim querem ver esse mercado crescer cada vez mais. Então, assim, que eu tenho esse propósito de realmente ajudar cada vez mais as pessoas a alavancarem e crescerem e se conscientizarem sobre essa movimentação do mercado do Brasil. Muito bom. Nós vamos deixar o site depois de vocês para as pessoas procurarem. E esse tema de BaaS, ele dá uma pauta enorme, né? Vamos para um outro... Vamos para outro papo, vamos fazer uma rodada com até mais gente para a gente trabalhar sobre essa questão de BaaS, que isso vai balançar realmente o mercado, né? De forma importante, né? Um amigo meu falou assim, Túlio, tá fogo,
ter fintech. Eu falei assim, cara, por quê? Cara, depois de tanta fraude que está pintando, cada hora cai uma fintech por causa de fraude, pirâmide, não sei o quê, o pessoal está achando que a gente é bandido, né? E não é. Então, essas regulações, ela vem, inclusive, proteger o empresário de, cara, não, existe uma lei, uma regra e estão pegando pessoas... Exatamente. Né? Exatamente, isso é ótimo. Letícia, muito bom nosso papo. Obrigada, né? Nós vamos fazer mais, como eu falei, e vamos promover ali o contato junto com o pessoal da Finscale, com você, para fazer com que esse mercado nosso de fintech seja cada vez mais maduro, mais próspero e ser espelho, como está sendo para o mundo inteiro. Com certeza. Sejamos ativistas de fintech. Justamente. Obrigada pelo próxima convite, foi um prazer. Obrigada, viu? Foi um prazer. Tá, já. Obrigado, Letícia. Obrigado. Acompanha a gente, acompanha a Letícia também nas redes sociais dela.